Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos continuando o podcast da semana, primeira semana desse tema, Combatendo as Trevas. E claro, estou dando aqui uns espólios. Eu vou estar ministrando nesses primeira semana, da terça-feira, na quinta-feira e no domingo à noite, se Deus nos permitir. E claro, eu estou dando, não vou lhe dar o sermão, senão se você ver o sermão na íntegra, você não vai ouvir. Né? Até porque o espaço aqui é pequeno, não dá para colocar tudo aquilo, os textos, né? Que estamos lendo apenas um espólio. Lembrando que o podcast é uma ajuda de apoio. No caso, como eu vou ministrar, eu já transcrevi tudo ela para um PowerPoint, por Word, né? Para usar como referência. Mas aqui estão alguns no espólio da ministração de quinta-feira. E a ministração de quinta-feira, Combatendo as Trevas, né? Lembrando, ao irmão que de terça-feira os salvos em Jesus não seguem as trevas. Os salvos em Jesus não seguem. E na quinta-feira eu vou estar afirmando no outro texto: nós não somos as trevas. Por que os salvos não seguem a Jesus? Na quinta-feira eu vou responder de forma mais clara. Porque nós não somos trevas. E essa é uma afirmação clara da Bíblia. E eu coloquei o texto de Paulo, li o Evangelho de João, e agora eu vou ler a Epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 5, no versículo 8, que diz: porque antigamente, vocês eram trevas, nós fomos trevas. Hoje não somos mais trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivamos, diz o apóstolo Paulo, uma vez que eu não sou trevas, que eu fui trevas, eu vivi nas trevas, você viveu nas trevas. Muitas pessoas que estão na igreja saíram das trevas, mas hoje nós não somos mais trevas. Agora nós somos luz. Por isso o Espírito Santo, pela boca do apóstolo Paulo, nos convida: vivam como filhos da luz. Efésios 5, 8. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração, ao ler a palavra santa do Senhor. Paulo, nesse texto, afirma e dá o significado claro que, por meio da fé em Cristo, as pessoas deixam uma vida como eu deixei, como você deixou, por meio de Cristo, a vida de escuridão, que era a vida de pecado deliberado, a vida do erro, dos vícios, das práticas, das atitudes erradas. E nos tornamos transformados pela salvação, pela justificação, pela regeneração, pela libertação. Saindo das trevas, somos transformados, como diz o texto, na luz do Senhor. Por isso, a partir deste momento, eu e você somos convidados, e a afirmação do Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo é que vivamos como filhos da luz, não mais como os filhos das trevas. Isso implica, isso revela, isso indica, isso transcreve que devemos abandonar todos os comportamentos antigos, todas as práticas que antes nós cultivávamos por uma vida marcada, agora uma vida marcada pelo erro, pelo engano, e agora uma vida marcada pela santidade, pela fidelidade, pela lealdade, pela bondade, pela honestidade, pela verdade, buscando sempre, lutando. Essa é a diferença nossa, como vemos na luz. Pecamos, erramos, falhamos. Mas a diferença é que agora, pela ação do Espírito Santo, que nós somos batizados no momento que aceitamos verdadeiramente a Jesus como Senhor e Salvador, agora nós lutamos para cultivar uma vida íntima, de intimidade, de santidade com Deus. Antes da conversão, antes de conhecer a Jesus, nós vivíamos em um estado
de ignorância espiritual que Paulo fala, vocês eram trevas. O erro, o pecado, as práticas imorais, as atitudes erradas faziam parte da nossa vida. E nós não sentimos nenhuma importunação, nenhuma incomodação por fazer essas coisas. Hoje, quando eu erro, quando você erra, imediatamente sentimos a incomodação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Porque agora nós não somos mais trevas, nós somos luz. Com a aceitação de Cristo, tornamos-nos novas criaturas. Como diz o texto, vivemos agora na luz do Senhor, somos guiados, nossos olhos se abriram, nossas mentes compreenderam as coisas espirituais. O que significa que a luz de Deus, a palavra, a essência, a presença do Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você. Essas palavras de Paulo, de Efésios, é um chamado para uma ação e para um novo estilo de vida, condizente agora com a nova identidade que temos em Cristo Jesus, pela vida que aceitamos e pelo trabalho da regeneração, da justificação e da santificação. Esse processo começa a ser feito na minha vida e me faz com que eu me aproxime de Deus e abandone todas as práticas das trevas. Não basta só apenas, Paulo diz, ser luz. É preciso agir como luz, se comportar como luz, decidir como luz, cumprir aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. É preciso se posicionar, tomar uma atitude, uma decisão, um discurso, fazer apologia de que eu não mais aceito as trevas na minha vida. Mas agora sou guiado, direcionado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. E não basta apenas palavras, é preciso decisão, posicionamento. Às vezes até radical quando necessário. Sendo luz no mundo em trevas. Preciso deixar claro aos olhos do céu e ao inferno e aos demônios que eu hoje estou vivendo e continuarei vivendo o resto da minha vida debaixo da luz do Senhor e não mais debaixo da direção das trevas. Isto é, não sigo mais as trevas, não sigo mais as obras, não sigo mais as ideias, não sigo mais os pensamentos, não sigo mais os homens das trevas. E isso precisa ficar claro diante do céu e diante de... Não pode existir dualidade. Dualidade é a pessoa que não tem uma definição clara. No que tange agora, falando sobre Deus, estou com um pé no mundo e um pé na igreja. Isto chama-se dualidade. Não pode existir essa dualidade. Que um lado eu estou vivendo e viverei na luz, e outro lado que eu viverei nas trevas. Mas eu preciso me posicionar. Não existe mais dualidade em meu posicionamento diante do que eu estou, de que lado eu estou nessa batalha milenar, que participo de forma ativa e decisiva. Não tem dualidade. E que define a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu tenho que deixar claro que lado eu estou. Eu estou do lado do Senhor, estou do lado da luz, não sou trevas. E tudo que é trevas eu rejeito e reprovo. Como diz o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu ando ao lado de Jesus. Eu não estou do lado das trevas. Eu não trabalho para as trevas. Eu não apoio as trevas. Eu não coaduno com as trevas. Agora eu não sou mais trevas. Se eu não sou mais trevas, tudo que é trevas eu reprovo. Esse é o spoiler. Eu continuo ministrando. Deus abençoe.
Lhe aguardo na terça, lhe aguardo na quinta, lhe aguardo no domingo, para aprendermos a combater as trevas. E não tem como combater as trevas se eu não estou em minha mente, em meu coração, claramente definido que lado eu sou. Deus abençoe. E que o Senhor tenha te posicionando cada vez mais em sua presença. Em nome de Jesus.